Olá pessoal, tudo bem? Começa agora para vocês a nossa segunda parte da nossa aula que fala sobre questões passadas do Enem que abordam gráficos nas provas de matemática. Nós vamos ver agora 9 questões de interpretação de gráfico e nós convidamos você para continuar com a gente nessa maratona de estudos. Se você ainda não viu nossa primeira aula, vê aqui embaixo no nosso link, tem aí o endereço para você saber um pouco mais de como interpretar questões de gráfico na prova do Enem e a resolução de mais 4 questões que teve nesse nosso vídeo passado. Agora nós vamos ter corrido e de forma bem rápida, vocês vão ver que é bem fácil. Nós vamos resolver agora mais 9 questões de interpretação de gráfico. Segue a vinheta. Bom pessoal, estamos aí com a nossa primeira questão do nosso vídeo de hoje. É a questão 180 do caderno azul, prova de 2010. Diz assim o texto da questão. Para conseguir chegar a um número recorde de produção de ovos de Páscoa, as empresas brasileiras começam a se planejar para esse período com um ano de antecedência. O gráfico a seguir mostra o número de ovos de Páscoa produzidos no Brasil no período de 2005 a 2009. Aí nós olhamos um gráfico que está mostrando 90 milhões, 94, 99, 107, 113 milhões no ano de 2009. Você verifica aí que foi 90 milhões em 2005 e 113 milhões em 2009. Pergunta bem simples. De acordo com o gráfico, o biênio que apresentou maior produção acumulada foi? Biênio, pessoal, corresponde 2 anos. Se você for ver aí, ó, ele quer produção acumulada. O que é acumular? É somar. Quando nós falamos que a Mega Sena acumulou, é porque ninguém ganhou e aquele valor ficou somado para o próximo sorteio, né? Então vamos ver aí os biênios. Ó. Se você pegar 2004 e 2005, não tem o valor de 2004 e 2005 tem 90. 0 mais 90 vai dar 90. 2005 mais 2006, o acumulado desses 2 anos, vai dar 184. 2006 mais 2007 vai dar 193. Se você pegar 2007 com 2008, vai ser 99 mais 107, que vai dar 206. E se por fim você pegar 2008 com 2009, vai dar 107 mais 113, que vai dar 220, ok? Então a maior somatória, a maior produção acumulada deu 220, que foi 2008 e 2009, 107 mais 113, deu 220. Dá para perceber facilmente aí no gráfico. A resposta certa dessa questão é item E de exercício. Chute. Flash. A nossa segunda questão também é uma questão muito simples, muito fácil. É a questão 163 do caderno azul da prova de 2011. Diz assim a nossa questão. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões, rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Se vocês perceberem aí, pessoal, nesse gráfico, na parte inferior, que corresponderia ao eixo X, né, nós temos 5 localidades. A localidade rural, a comercial, o centro, que é o local que o Rafael já mora, residencial urbano e residencial suburbano. Se vocês olharem na linha, na vertical do lado direito, vocês vão ter aí a faixa de variação em graus. Né? De baixo para cima nós temos 30, 31, 32 e 33. E a pergunta diz assim: escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é? O que foi que nós vimos, pessoal? Que ele só tem 4 localidades que ele pode ir. Na tabela aí nós temos 5. Mas ele só pode ir para 4. Por quê? Porque ele já mora no centro, certo? Se ele quer se mudar para um local que não é o centro, ele não vai continuar no centro. Ou seja, ele só pode ir para 4 locais, que quais são? Rural, comercial,
residencial urbano e residencial suburbano, ok? Então ele tem 4 opções de se mudar. Só que o médico diz para ele que ele tem que ir para algum local que tem uma temperatura inferior a 31 graus. Se você for ver a rural, está abaixo de 30 graus, então está ok. Se você for ver a comercial, ela está pouco acima de 31 graus, então não pode ser ela. Se você olhar o residencial urbano, ele está entre 30 e 31 graus, ou seja, é menor do que 31 e pode ser aí também. E se você pegar o residencial suburbano, também está abaixo de 30 graus, certo? Então, ele pode, desses 4 locais, rural, comercial, residencial urbano e residencial suburbano, desses 4, ele pode morar em quantos? Em 3. Ou seja, se ele escolher aleatoriamente entre esses 4 locais, ele tem a chance de ir para 3 locais que ele pode ir, ok? Ou seja, ele tem 4 opções de local de mudança, mas dessas 4, apenas 3, por indicação médica, ele pode morar. Ou seja, ele tem uma chance, ele tem 3 chances de 4, e isso aí é exatamente o que diz o item E, 3/4. Item E de espinho. What's up? Questão 173, também da prova azul do ano de 2011, diz assim o texto dela. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro. Se vocês olharem aí, pessoal, nós temos um gráfico de linha que vai de 98 até 2008. Se vocês perceberem, sempre vai subindo, né, de 98 até chegar em 2003. De 2003 tem uma leve queda para 2006 e de 2006 começa a subir de novo para 2008. A nossa pergunta diz assim: esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... Pessoal, nós já falamos inclusive disso, né? Se nós olharmos aí de novo, de 98 para 2003, só fez subir, né? Foi de 21,33 até 28,28. Mas de 2003 até 2006, a gente só teve queda. Foi de 28,28 até 23,92. E só depois de 2006 que começou a aumentar de novo. Então, o período de queda que a gente encontra aí no gráfico vai de 2003 até 2006. A nossa resposta é item C de casa, item C de compras. Questão 144, caderno azul, a segunda aplicação do ano de 2010, diz assim a nossa pergunta. O gráfico expõe alguns números da gripe A/H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde. Se nós olharmos, pessoal, realmente aí no nosso gráfico, na linha da horizontal que corresponde ao eixo X, nós temos a variação que vai de 0% até 100%. E realmente, os trabalhadores de saúde, a coluna deles já alcançou 100%. Se vocês olharem aí também na vertical, que corresponde ao eixo Y, além dos trabalhadores de saúde, vocês encontram as outras categorias. Crianças de 6 meses a 2 anos, indígenas, doentes crônicos, gestantes e adultos entre 20 e 29 anos. Nossa pergunta: de acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe AH1N1 é a categoria de... Pessoal, vamos raciocinar aqui, né? Se tem um grupo em que todas as pessoas tomaram vacina, que é o grupo dos trabalhadores de saúde, nós já entendemos que esse grupo está menos exposto, porque todos já foram imunizados a partir da vacina. Então,
obviamente nós podemos perceber que o grupo mais exposto é aquele que está menos protegido, ou seja, aquele em que menos pessoas tomaram as suas doses de vacina. Se nós olharmos aí no gráfico, o grupo em que menos pessoas tomaram vacina é o grupo de adultos entre 20 e 29 anos, que eles tomaram pouco mais de 40%. Então, a nossa resposta é item D, adultos entre 20 e 29 anos, D de derrapar. A questão 177 do Caderno Azul do ano de 2013 diz assim a nossa questão. Uma falsa relação. O cruzamento da quantidade de horas estudadas com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Nós temos aí o gráfico, notas no PISA e carga horária, países selecionados. Se nós vermos aí, pessoal, no nosso eixo da vertical, nós temos as notas do PISA, que corresponde ao eixo Y. Se vocês prestarem atenção, as notas variam de 350 até 600. No eixo da horizontal, que corresponde ao eixo X, nós encontramos aí a carga horária de estudo, que lá do lado esquerdo vocês percebem que vai de 4,5 até 9 horas de estudo por dia. Diz assim a nossa pergunta. Dos países com notas abaixo da média nesse exame, aquele que apresenta maior quantidade de horas de estudo é? Se nós olharmos aí com muita atenção para a imagem da questão, nós vamos perceber que a média ela é o cruzamento do eixo X com o eixo Y. Vocês estão vendo? Que tem até um ponto branco com uma linha ligando o nome média. Ou seja, os países que a bandeirinha dentro do círculo estiverem abaixo desse ponto branco, ou seja, que estiverem abaixo do eixo X, esses países já estão abaixo da média, ok? Então nós temos Rússia, Portugal, México, Itália e Israel como países que ficaram abaixo da média. Agora, o que a questão quer saber é qual desses países abaixo da média teve os alunos que passaram mais tempo estudando, ou seja, estudaram muito, mas não serviu de muita coisa, porque ficaram abaixo da média. Então, se vocês perceberem aí, a Rússia tem cerca de 6 horas de estudo, Portugal cerca de 7 horas, México cerca de 7,5, Itália cerca de 8 horas e Israel é o que está mais para a direita no eixo X. Ele tem cerca de 8,5 horas por dia de estudo. Ou seja, o povo de Israel, os estudantes de Israel, são os que mais estudam dentre os que ficaram abaixo da média, e eles então são a resposta da nossa pergunta. Então a questão 177 é item C, Israel, C de cavalo. A nossa próxima questão é a questão 176 do Caderno Azul do ano de 2014. Diz assim a nossa pergunta. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Se vocês olharem aí o gráfico, pessoal, nós temos lá no cantinho direito a legenda do gráfico, dizendo que o quadrilátero branco corresponde às bactérias 1 e os quadradinhos pretos correspondem às bactérias do tipo 2. Se vocês olharem o que corresponde ao eixo X, nós temos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se vocês olharem o que corresponde ao eixo Y, na vertical, nós temos a quantidade de bactérias, sendo graduado de 200 em 200, indo de 0 até 1.600, ok? Se nós percebermos aí, sempre há uma variação. Por exemplo, as bactérias tipo 1, que são as que correspondem ao quadrado branco,
elas sobem de 350 para 800 para 1450, depois caem até chegar em zero no domingo. Já as bactérias tipo 2, a do quadrado preto, elas têm uma grande queda de 1.250, chegam aí para 300 na quarta-feira, mas no domingo elas têm 1.350 bactérias, ok? Então vamos para a nossa pergunta. Em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente foi de cultura máxima? Vamos voltar aí para o nosso gráfico. Ou seja, se ele está querendo saber, pessoal, a quantidade máxima de bactérias na cultura, ele quer saber o somatório no dia de bactérias do tipo 1 e bactérias do tipo 2. Pois então é só a gente somar que a gente tem o resultado. Na segunda-feira, a gente tem 1.250 do tipo 2 e 350 do tipo 1. 1.250 mais 350 vai dar 1.600. Na terça-feira, nós temos 1.100 do tipo 2 e 800 do tipo 1. 1.100 mais 800, 1.900. Na quarta-feira, nós temos 1.450 do tipo 1 e 300 do tipo 2. Vai dar 1.750. Na quinta-feira, nós temos 850 do tipo 2 e 650 do tipo 1. Esse resultado vai dar 1.500. Na sexta-feira, nós temos 1.400 do tipo 2, 300 do tipo 1, e esse somatório de 1.400 com 300 vai dar 1.700. No sábado, nós temos 1.000 do tipo 2 e 290 do tipo 1, 1.000 mais 290 dá 1.290. E no domingo, nós temos 1.350 do tipo 2 e nenhuma do tipo 1, o resultado 1.350. Logo, o dia em que teve mais bactéria foi na terça-feira, quando teve 1.900 bactérias, ok? Então, olhando aí no nosso gabarito, a nossa resposta é item A, terça-feira, A de água. Questão 140 do caderno azul do ano de 2015, a primeira aplicação diz assim: uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias. Categoria via correios, juntando embalagens ou recortando código de barra; via internet, cadastrando-se no site da empresa marca promotora; via mídias sociais, pelas redes sociais; via SMS, mensagem por celular; ou via rádio, TV. Nós temos aí, então, os nossos gráficos. Participação em promoções do tipo sorteio ou concurso em uma região. Se você for olhar logo aí no lado direito da sua imagem, você tem a interpretação do gráfico, né? O quadrado todo preto, correios, e aí os outros desenhos para internet, mídias sociais, SMS, rádio e TV. Voltando aí a atenção para as colunas, nós podemos perceber que nós temos 2 grupos de 5 colunas. O primeiro grupo referindo às classes sociais A e B, e o segundo grupo referindo às classes sociais C e D, né? Vocês conseguem perceber aí, por exemplo, que no grupo correspondente à classe AB, nós temos 40 para a internet, sendo o maior valor. E o menor valor nós temos 28 para rádio e TV. Ou seja, muitas pessoas participam de promoção pela internet na classe AB e poucas pessoas participam de promoções na classe AB quando é por rádio e TV. Já se nós olharmos as 5 colunas das classes sociais C e D, nós vamos perceber que 33, ou seja, o maior valor, vai pelos correios. E o menor valor, que é 20, é pelas mídias sociais. Ou seja, as pessoas de classes sociais C e D participam mais de promoções pelo correio e menos promoções pelas mídias sociais. Vamos aí para a nossa pergunta. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B e uma categoria nas classes C e D. De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir maior número de consumidores das classes A, B e das classes C, D, a empresa deve realizar a promoção respectivamente via... Pessoal, vamos voltar aí para o nosso gráfico, a gente já viu isso, né? Vendo aí as primeiras 5 colunas que se referem às classes A e B, qual é a coluna que apresenta maior valor?
Exatamente, a coluna da internet, que tem aí 40%. Se nós formos olhar a classe C e D, qual é a que apresenta maior valor? Também, exatamente. Agora já são nos Correios, com 33%. Ou seja, na classe A e B, nas 5 primeiras colunas, a que apresenta maior quantidade é pela internet. Já na classe C e D, a que apresenta maior quantidade é pelos Correios. Então, respectivamente, ele vai ter que fazer a promoção para que classe? Olhando aí o nosso gabarito. Ele vai ter que atender na classe A e B, internet, na classe C e D, Correios. Então, a nossa resposta é internet e Correios, que correspondem ao item B de balançador. Bom, pessoal, tem calma, continua aí com a gente, fica corrido, fica pesado, mas vai pelo lado positivo. Já é a 8ª questão que nós estamos resolvendo de provas passadas do Enem, e agora é a questão 168 do Caderno Azul da 2ª aplicação do ano de 2015, que diz assim: o modelo predador-presa foi proposto de forma independente por Alfred J. Lotka, acho que é assim o nome dele, em 1925, e Vito Volterra em 1926. Esse modelo descreve a interação entre duas espécies, sendo que uma delas dispõe de alimentos para sobreviver, a presa, e a outra se alimenta da primeira, o predador. Um exemplo disso, um leão que vai se alimentar de uma zebra. O leão é o predador e a zebra é a presa. Considere que o gráfico representa uma interação predador-presa relacionando a população do predador com a população de sua presa ao longo dos anos. Vamos olhar aí o nosso gráfico. Nós podemos verificar no eixo da horizontal, que corresponde ao eixo X, uma variação de tempo, né? A variação em anos, variando de 10 em 10 anos, que vai de 0 até 80 anos. Se nós olharmos aí na vertical, que corresponde ao eixo X, nós vamos ver uma variação de população, que vai variar de 0 a 60. Se você perceber aí na parte de cima do seu gráfico, a linha contínua corresponde às presas e a linha que está tracejada, ela corresponde aos predadores. Então, nós já podemos perceber aí também, olhando o desenho, que sempre existe, né, um aumento, uma queda, um aumento, uma queda, e assim até chegar lá no final, no ano 80. Certo? Mas se você perceber também, a quantidade de predadores no início, lá quando está no ponto 0, a quantidade de predadores é maior que a quantidade de presas. Mas chega um momento que a quantidade de predador vai caindo e a quantidade de presa vai subindo, até o momento em que a linha contínua e a linha pontilhada se cruzam. Estão percebendo? E esse fenômeno da linha contínua e a linha pontilhada se cruzar acontece várias vezes ao longo do gráfico. Então, bora ver o que é a pergunta. De acordo com o gráfico, nos primeiros 40 anos, quantas vezes a população de predador se igualou à da presa? Então, nós já podemos perceber que toda vez que a linha contínua e a linha pontilhada se cruzar, é porque elas estão no mesmo ponto, e nesse mesmo ponto, então, elas possuem o mesmo valor, certo? Se vocês verem aí, ocorre uma primeira vez entre 0 e 10 anos, ocorre uma segunda vez entre 10 e 20 anos, ocorre uma terceira vez entre 20 e 30 anos, depois ocorre uma quarta vez entre 30 e 40 anos. A quinta vez já vai acontecer entre 40 e 50 anos. Isso não serve para a gente. Por que que não vai servir? Porque a questão nos pede apenas nos primeiros 40 anos. Então, nessa contagem que a gente já fez, a gente percebe que por 4 vezes a quantidade de presa foi igual à quantidade de predador. Como é que a gente confirma isso, João Vitor? Toda vez que a linha de presa e a linha de predador se cruzar, elas estão em um mesmo ponto e corresponde que elas têm o mesmo valor, ok? E isso, se você for analisar o gráfico, tem bem mais de 4 vezes. Mas como ele quer apenas nos 40 primeiros anos, então você confere aí que foram apenas 4 vezes, que vai corresponder ao nosso item C de coluna.
Para finalizar, pessoal, nós temos a questão 141, que diz assim: doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSAI, podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casos de duas doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado de uma cidade. Então, pessoal, nós temos aí o nosso gráfico. No eixo da horizontal, que corresponde aí ao eixo X, nós temos os meses, né, indo de janeiro até dezembro. Já no eixo da vertical, que corresponde ao eixo Y, nós temos o número de casos, né, que vai de 100 até 1.200. Se nós olharmos também aí na parte de cima, nós vamos verificar que a linha contínua corresponde à doença A e que a linha pontilhada corresponde a linha tracejada, perdão, corresponde à doença B. O que é que a pergunta nos pede? O mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos dos tipos A e do tipo B é... Aí nós temos 5 itens: janeiro, abril, julho, setembro e novembro. Pessoal, se ele quer a diferença de casos, nós vamos fazer subtrações do maior valor pelo menor valor daquele mês, certo? Vamos pegar aí o item A, que é janeiro, para a gente ter, por exemplo. Nós percebemos aí que em janeiro o maior valor foi 1.200, correspondente à doença B. E o menor valor foi 300, correspondente à doença A. 1.200 menos 300 vai dar 900. Essa é a diferença deles. Para nós não fazermos todos os meses, vamos para os meses que tem aí nas alternativas. No item B, abril, nós temos aí que a maior doença ficou em cerca de 400, né? Se você for verificar aí, foi a doença B. E a doença que teve menor quantidade foi a doença A, com 200 casos. 400 menos 200 vai dar 200. No item C, nós temos julho. E se você for olhar aí em julho, a maior incidência foi de 800 da doença B e a menor foi de 700 da doença A. 800 menos 700 vai dar 100, ok? Então não é também esse valor. Se você for olhar o item D, correspondente a setembro, nós temos que o maior valor foi da doença A, valendo 1.200, e que o menor valor foi a doença B, valendo apenas 100. 1.200 menos 100 vai dar 1.100. Até agora, 1.100 é a maior diferença que a gente encontrou. Depois disso, nós temos em novembro. E se vocês perceberem aí, o maior valor de novembro é 1.100 e o menor valor é 100. 1.100 menos 100 vai dar 1.000. Novembro teve uma diferença de 1.000 casos. Mas como 1.000 é menor do que 1.100, a maior diferença aí do nosso gráfico é correspondente ao item D de dado setembro. 1.200 menos 100 vai dar 1.100, a maior diferença que nós temos aí. Então a resposta da nossa última questão do dia é item D de dor. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula nossa. Dessa vez nós resolvemos mais 9 questões. Já resolvemos um total de 31 questões. E desejamos que seja assim até o final do ano, que nós possamos responder várias questões e tirar as dúvidas de vocês. Comentem o nosso vídeo caso tenham alguma dúvida, curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal. Nós queremos agradecer porque nós acabamos de passar de 100 inscritos, estamos começando e cada conquista nós temos que celebrar muito, certo? Também vai lá, curte a nossa página no Facebook, compartilha com os teus amigos para que o nosso grupo aumente mais e mais e muitas pessoas sejam ajudadas. Esperamos vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Segue a vinheta.